Aposentadoria com proventos integrais, calculados pela média das remunerações. Em caso de moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, especificada em lei, ou sofreu acidente em serviço, ou, se homem, alcançou 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, se mulher, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo que se dará à aposentadoria. Ou comprovou exclusivamente tempo de efetivo exercício das funções de magistério na educação infantil e no ensino fundamental e médio. Se homem, alcançou 55 anos de idade, 30 de contribuição. Se mulher, alcançou 50 anos de idade, 25 de contribuição e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Aposentadoria com proventos proporcionais, calculados pela média das remunerações. Em caso de doença grave, contagiosa ou incurável, não especificada em lei. Ou alcançou 65 anos de idade, se homem, e 60 anos de idade, se mulher, e cumpriu o tempo mínimo de 10 anos de efetivo exercício no serviço público e 5 anos no cargo efetivo em que se dará a aposentadoria. Ou alcançou 70 anos de idade. Após a instituição do FUNPRESP, que se dá com marco agora em fevereiro de 2003, houve uma nova mudança, e essa mudança bem emblemática, digamos assim, da ideia inicial de todas as reformas, que era colocar um teto à aposentadoria do servidor, neste caso seria o mesmo teto do regime geral de previdência social, né? E aos servidores que ingressaram no serviço público após a instituição do FUNPRESP, que hoje você sabe, é fevereiro deste ano de 2013, esses servidores, se quiserem ter a complementação de suas aposentadorias, terão que contribuir para um regime de previdência fechado, né, que se chama o FUNPRESP. É interessante notar que a FUNPRESP ela funcionará como regime fechado, né, bem fundo de pensão, e uma abordagem que começou lá ainda no ano de 2001, 2002, com a Lei Complementar número 108, é que a contribuição é definida. Os benefícios vão depender de contingências de mercado, né, e que a gente tem bastante preocupação com isso a partir do histórico, né, de outros tantos regimes de previdência complementar existentes no Brasil. Essa questão dos benefícios não serem definidos, como eu falava, implica numa sujeição da contribuição dos servidores públicos às contingências de mercado, né? Isso pode implicar de, no futuro, o servidor ser surpreendido, né, com uma contribuição pífia, né, ou com um benefício bastante insignificante aquilo ou aquela expectativa que ele teria, né? Embora hoje o canto da sereia dessa contribuição seja que, grosso modo, eu diminuiria a minha contribuição para a Previdência no sentido geral, né? Esse pode ser o canto da sereia para aquele servidor, né, que está aí com seus 30 anos de idade, que ainda não pensa na aposentadoria, de repente ter, entre aspas, indiretamente, um incremento salarial, mas com esta preocupação, né, que nós temos hoje, eu digo, as pessoas que operam, né, na área do direito com servidores públicos, de que daqui a 20 anos, né, o servidor, como eu estava dizendo, ser surpreendido com um benefício completamente inferior
ou significativamente inferior àquilo que ele tinha como programado para a sua aposentadoria. Essa é a grande preocupação que se tem hoje. Quanto à adesão, ela não é obrigatória. Agora, é claro que vai haver uma angústia muito grande, como eu dizia no início da minha fala, né, daquele servidor que tinha uma expectativa, né, de uma aposentadoria minimamente razoável dentro do serviço público. Vai haver uma angústia muito grande em ter que optar por algo que eu acho que vai ser a alegria de muita gente, poderá ser a alegria de muita gente, menos dos servidores públicos, né, a julgar pela experiência que se tem tido no Brasil nos últimos 30 anos. É interessante notar que para os servidores que já estavam no serviço público quando da instituição do FUNPRESP, né, portanto, eles têm a opção em aderir ou não a esse plano de previdência complementar, ao que a gente denomina de canto da sereia, né, que poderá implicar na opção que é a ideia de uma menor contribuição à Previdência, né? Mas isso pode ser desastroso ao servidor público daqui a uns 30 anos, quando ele verificar que a sua aposentadoria reduziu, né, significativamente. Então essa é uma grande preocupação que hoje se tem com esse servidor, principalmente o servidor de menos idade, né? Ao contrário das contribuições que houve até a instituição do FUNPRESP, em que o servidor contribuía com 11% e a administração com 22%, né, haverá uma redução nessa contribuição, grosso modo, né? A administração, a União Federal, no caso, contribuirá com 7,5% e o servidor com 7,5%. Então, essa ideia da diferença entre o 11%, grosso modo, e o 7,5% é que estaria aí o tal canto da sereia, né, em que o servidor com menos idade poderia imaginar um ganho imediato aos seus vencimentos, embora, né, sacrificasse os seus proventos de aposentadoria daqui a uns 20 anos. Seria interessante deixar bem claro essa grande diferença que existirá entre a aposentadoria do servidor, vai lá a fórmula de cálculo, né, mesmo integralidade ou média, em que a pessoa se aposentava tendo em vista ou tendo por base a sua remuneração, né? Hoje não mais. Hoje a aposentadoria, independentemente da sua remuneração, se dará pelo teto da Previdência, que é alguma coisa em torno de R$4.000 hoje, né? E acima disso, a aposentadoria se dará conforme os ganhos ou não obtidos na aplicação a esse fundo de previdência complementar, né? E é interessante, por fim, notar que há uma mudança de método, né? O princípio da solidariedade, ele é completamente deixado de lado em função de que eu não contribuo mais para um sistema, eu contribuo para, vai lá, grosso modo, uma poupança minha, individual, que irá ter algum ganho para mim, não para um sistema qualquer de previdência, que o princípio da solidariedade até então, né, muito bem suportado. Nós estamos atualmente numa campanha do Sindicato Nacional que tirou como prioridade fazer primeiro a divulgação, né, do que é, a partir de fevereiro de 2013, a regulamentação da reforma da Previdência que ocorreu em 2003. E, na verdade, isso significa conversar com os docentes, né, que estão ingressando na universidade, para desmistificar um pouco essa ideia de que o governo federal está passando, de que, ao aderir ao FUNPRESP, esse professor terá a garantia, né, de uma previdência complementar segura após 30, 35 anos.
Na verdade, significa, nesse momento, dizer para o professor que algumas características do FUNPRESP, né, na verdade, trazem mais instabilidade para essa previdência futura, previdência complementar futura, do que segurança, né? Um exemplo muito clássico disso é o fato de que o FUNPRESP é um fundo de pensão que é contribuição definida, ou seja, o docente ou o servidor público em geral vai saber com quanto ele vai contribuir, mas não saberá qual a sua aposentadoria ao longo de 30, 35 anos de contribuição. Por quê? Porque essa aposentadoria dependerá, infelizmente, da rentabilidade desse fundo, da aplicação que ele vai fazer no sistema financeiro. Então, recentemente, já temos vários exemplos de fundo de pensão que, aplicando, né, no capital financeiro, no capital produtivo, né, tiveram, na verdade, perdas, e essas perdas são socializadas com um conjunto de trabalhadores que contribuem, levando a uma imprevisibilidade do que vai ser a sua aposentadoria na previdência complementar no futuro. Então é necessário que a gente faça, né? É uma campanha muito presente junto aos docentes que estão ingressando, que já perderam, infelizmente, a sua integralidade na aposentadoria, para que eles saibam que aderir ao FUNPRESP não significa benefícios no futuro, e faça essa opção com essa consciência.